promocionais, entrevistas, banners de divulgação com a logomarca da sua emissora, planos especiais com o maior provedor de streaming do Brasil. Acesse rede.radioconectados.com.br. Rede Conectados, parceria BR Logic, realização Conectados e FUNSAI. A maior web rádio do Brasil. Conectado. Cultura, entretenimento e informação. A melhor programação da web de São Paulo para o mundo. Rádio Conectados. O mundo todo ouve, curte e compartilha. Áudio da melhor qualidade. Apoio Google Brasil, Texop Brasil, Nescafé, Camiseta Feita de Pet, Federação de Beach Soccer do Estado de São Paulo, MGE Broadcast, Loucos por Rádio, o portal da galera do rádio, Precesto Comunicação, Music Master, Programação Musical, Info Áudio 9, Informa, Automação de Emissoras e BR Logic, a melhor solução para criar uma rádio online. Realização, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI. O planeta conectado. www.radioconectados.com.br. É a FUNSAI conectada com você. Rádio Conectados. A maior web rádio do Brasil. Atenção, emissoras filiadas à rede Conectados para o top de 5 segundos. No ar. Rede Conectados. Rede Conectados. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Começa agora, pela maior web rádio do Brasil. Conectados em Campo. O futebol é com a gente. Com a apresentação de Alex Simão, Daverson Cardoso e Ronaldo Pereira. Conectados em Campo. Alô, Brasil! Chegamos! Pensou que nós não vinha? Estamos aqui na maior web rádio do Brasil. Muito bom dia a você, ouvinte, que está chegando conosco. Estamos aqui na Casa Blue. Simplesmente a maior. Rádio Conectados. Um canhão em audiência. E hoje o Conectados em Campo você já pode ver na imagem. Hoje está abrindo. É claro que hoje a nossa terça-feira tá lá em cima, elevada. Um grande amigo está aqui hoje. Primeiro eu queria agradecer aqui a todo mundo da Rádio Web Conectados que nos proporciona, a trazer grandes convidados a esse programa. Agradecer desde já o Daverson Cardoso e o Ronaldo Pereira, que já vão dar seu bom dia. Mas antes de tudo isso, ouvinte, eu queria dizer para você que hoje, no Conectados em Campo, tem ele, um dos melhores repórteres desse Brasil. Conhece Corinthians como ninguém, conhece muitos clubes por aí. Grande André Ranieri. Muito bom dia, André Ranieri. Desde já agradecendo aqui a sua presença aqui conosco e vem abrilhantar aqui o nosso Conectados em Campo. Quebra tudo, André Ranieri. Muito bom dia, Alex, Davidson, Ronaldo, todo mundo aqui. É um prazerzaço participar com vocês. Semana passada, eu sou meio disléxico. Você sabe que eu sou. Que isso? Eu sou meio disléxico. Aí eu tinha combinado de vir aqui e tal, aí acordo. Eu tenho um negócio chamado hábito noturno, Eu costumo dormir tarde e acordar tarde. E aí eu acordo e vejo no meu celular, cadê você? 10 da manhã. Aí eu olho assim e falo, 10 da manhã, mas é 10 da noite o programa. Aí eu começo a entrar em pânico, falo com a minha namorada, ela começa a ficar nervosa junto comigo, eu mando mensagem desesperado. Eu confundi, A gente combinou de participar às 10 horas, só que eu tô tão... Acho que a gente conversou à noite, até no Fute Encontro, e eu fiquei na cabeça que era 10 da noite, E na verdade 10 da manhã, mas hoje tô aqui e é isso aí, vamos falar muito de futebol. Essa música... Você gosta? Gosto. Essa música do Rock Balboa, The Eye of the Tiger, dá vontade de sair correndo, fazer atividade física, pular corda. É a trilha do nosso programa desde o começo, desde o início aqui da Conectados. Muito bom, é muito legal mesmo. André Ranieri, daqui nós temos uma equipe que é show de bola. Nós temos ele, o meu, o seu, o repórter do Brasil! Ronaldo Pereira, muito bom dia. Ronaldo Pereira, obrigado por mais uma terça-feira, Pereira. Alô,
Alô, amantes do melhor esporte do planeta, muito bom dia! Começando com o nosso abençoado convidado especial, André Ranieri, mackenzista, hein? Meus companheiros de estrada, Alex Alão, o cabelo mais charmoso do Brasil, tá? Daverson Cardoso, o comentarista do povo. Bom dia, guru! Bom dia, Alex. Bom dia, Ronaldo Pereira. Um prazer enorme estar mais uma vez aqui. André Ranieri, grande repórter. Grande repórter, um prazer enorme sua presença aqui. Fica tranquilo, que eu também sou igual a você. Durmo tarde, acordo tarde. Várias vezes eu consegui me atrasar pra vir pra cá, mas fica tranquilo. Os homens da Night. Andrezão só valorizou nossa audiência. É verdade. Terça-feira que vem ele vai estar lá, hein? Então vamos estar junto aí falando dessa rodada aí, que teve algumas polêmicas aí que vamos quebrar tudo. O André Ranieri tá aqui, o repórter que tem coragem, hein? Eu gosto de repórter corajoso. Grande André Ranieri, já vamos falar do Corinthians, na Conectados, o time do povo. Corinthians! Hoje, terça-feira, dia 29 de outubro de 2019, Conectados em Campo no Ar, falando de brasileiro. É a 28ª rodada. E que rodada, hein? Mas pra falar de Corinthians 0, Santos 0, é ele, o meu, o seu, o repórter do Brasil! Vai lá, Pereira, quebra tudo, Pereira. Rapaz, Arena Corinthians 0 para o Santos e 0 para o jogo, viu? Porque olha, sem dúvida, um dos piores clássicos, tecnicamente falando. Não sei se você vai concordar comigo, André Ranieri. Eita, joguinho ruim que dói, viu, meu amigo? Nossa, em que a única preocupação das equipes era não perder, porque futebol, não sei se tá no meu bolso, não sei onde que tá, porque eu não vi. Você viu o futebol nesse jogo aí? Não vi nada. Você viu o futebol nesse jogo aí, Alex Alan? Tá doido, Há um bom tempo eu não vejo futebol, né? Enfim, olha o histórico do confronto entre essas duas equipes no clássico alvinegro. São de 336 jogos, com 131 vitórias do Corinthians, 97 empates, 108 vitórias do Santos, 585 gols marcados pelo Corinthians e 509 gols marcados pelo Santos. No primeiro turno, vitória santista por 1-0 na Vila. Show de horrores esse jogo. Olha, eu vou te falar uma coisa pra você, viu? Ó, o cara pra entrar em campo, fazer aquilo ali, meu amigo, me chama em qualquer hora da madrugada pra treinar, pra jogar, porque não dá, cara. Pelo amor de Deus, viu? E o Corinthians, aliás, o Corinthians principalmente como mandante, há muito tempo que não mostra nada e eu tô com medo de ficar fora da Libertadores, viu, André? Existe essa possibilidade, né, de o Corinthians ficar fora da Libertadores. O Corinthians, ele tem a capacidade, o Corinthians atual, né, ele tem a capacidade de jogar mal e mesmo quando ele joga com uma equipe que na teoria joga bem, ele faz essa equipe jogar mal, né? Então a gente pega Grêmio, Flamengo, o Santos, que já não tá jogando tão bem assim, apesar de estar conseguindo alguns bons resultados, tá na parte de cima da tabela, nesse momento é o terceiro colocado, mas o Corinthians, ele tem essa capacidade, né? O Corinthians atual, além de não jogar bem, faz com que outros times que às vezes estão jogando melhor do que ele também joguem mal, né? Jogue mal. E esse foi um jogo, tipicamente, que as equipes estavam mais preocupadas em não perder, o Corinthians principalmente, até porque o cara, ele tá um pouco pressionado, a torcida tá pegando no pé dele, ele tá tentando fazer com que a equipe evolua e não vem conseguindo, tanto que teve a partida diante do Goiás, que ele fez várias mudanças, depois voltou, agora no próximo jogo já vai colocar a equipe que vinha atuando anteriormente essas mudanças, mas o fato é que o Corinthians estagnou e na verdade vem até regredindo, né? O futebol do Corinthians vem piorando jogo a jogo e não sei se até o fim da temporada o Corinthians vai conseguir reverter esse cenário. E aí, perdão, Pereira, vai lá. Opa, e pelo que eu tô vendo aí, o problema do Corinthians, além do mau futebol, é quem tá no calcanhar da bota do Corinthians, o Grêmio. Então, eu
Sou suspeito em falar, mas daqui até o final da semana o Corinthians vai sair até do G6. E o Grêmio levou uma goleada na Libertadores e já deu a volta por cima, já conseguiu se recuperar, pelo menos, já o estado anímico da equipe já tá melhor, joga um futebol melhor, então, na teoria, o Grêmio vem jogando uma bola mais redonda que o Corinthians. E eu ouso a falar, o Grêmio conseguiu dar a virada. E o Corinthians na Sul-Americana? Perdeu em casa do Independente Del Valle, foi lá fora, conseguiu jogar melhor, foi eliminado e o futebol sumiu. Eu não vejo futebol no Corinthians hoje. Né? Eu falo vários programas, critico mesmo a postura do Carille, faz várias mudanças, umas mudanças que às vezes não dá pra entender pro time do Corinthians. E concordo com você, Pereira. Tá o Grêmio, tá o Atlético Paranaense, que já tá na Libertadores, o Bahia mesmo perdendo. Então assim, o Corinthians tem que abrir o olho. E já vai pegar 2 jogos aí, pedreiraça. Que é o se eu não me engano, é o Corinthians? CSA? É o CSA. O Corinthians pega o CSA amanhã. Desculpa, o CSA, que às 9h30. deu trabalho pro Flamengo, que eu achei que o Flamengo ia passar o carro. Não, e aqui Ganhou. E depois só pega o Flamengo. Chorado, apertado. Ganhou de 1-0 com o Diego Alves fechando o gol. E depois pega o Flamengo fora. Ou seja, para o Corinthians ganhar do CSA e torcer para os Flamengo. E torcer para os outros clubes também não ganharem, né, Ranieri? Então, ou seja, o Corinthians hoje vem tendo um futebol pífio. Eu acho que o Corinthians começou a decair depois da derrota do Independente Del Valle aqui na Arena Itaquera, que o cara ele foi infeliz dando aquela declaração lá dos jovens jogadores, e aí ele acabou perdendo o grupo, e nisso o Corinthians só vem decaindo. Então, ou seja, foi bom pro Corinthians esse empate? Não, porque jogou em casa. Caiu para 6º lugar. E caiu para 6º, exatamente. Então, pelo que eu vi o jogo, a gente pode perceber que o Wagner Love é centroavante. Só que o Carille quer inventar ele de ponta. Aí você pega o Cleison é o cara que só corre. Ele parece aquele cavalo que tem um negócio lá que só olha pra frente. Ele não sabe fazer nada com a bola. Ultimamente ele só tá então, correndo, assim, né? É difícil você falar hoje do Corinthians pelo futebol que ele tá praticando. Mas, literalmente, o Corinthians corre sérios riscos de não ir pra Libertadores. E só vai pra Sul-Americana porque tem times aí no meio da tabela que também tá brigando pra ver se cai, não cai, se fica, não fica. Porque senão nem a Sul-Americana o Corinthians tá com futebol pra jogar. E são 5 jogos agora sem vitória do Corinthians, né? O Santos também 2 jogos sem vitória. O Santos também que precisa abrir o olho, né, André? O Santos que a gente sempre disse aqui que não chegaria. A gente sabia que aquela força uma hora ia acabar. E o Santos também vem mostrando aí que tá tendo uma sequência de jogos, deixou muitos pontos pra trás e tá fazendo falta, né, André? Sem dúvida. O Santos, o Sampaoli, ele tem mais ou menos a filosofia do Jorge Jesus, né? Eles têm uma mentalidade mais europeia. Apesar de o Sampaoli, ele gostar muito do Bielsa, que é um técnico argentino, mas que tem uma mentalidade europeia. Só que o que aconteceu? O Jorge Jesus, que também gosta dessa intensidade do Sampaoli, um jogo de mais imposição, você atacando o adversário o tempo todo, tentando vencer em casa ou fora de casa, e quando você faz um gol, você continua indo pra cima pra marcar o segundo, o terceiro, o quarto. O Santos, ele começou a temporada muito forte, com essa intensidade do Sampaoli. Agora, nitidamente, você percebe que tá faltando um pouco daquela intensidade que o Santos mostrou no início, daquele gás que o Santos mostrou no início. O Flamengo, por outro lado, apesar de o Jorge Jesus ele não não preservar tantos jogadores e colocar muito time titular para jogar, o Flamengo no início do ano não teve a mesma intensidade, era comandado por outro treinador. O Jorge Jesus chegou a 4 meses, então o Flamengo tá com essa intensidade há 4 meses, enquanto o Santos tá desde o Campeonato Paulista. Até por isso a diferença entre as duas equipes, principalmente de imposição e de intensidade. Agora, é inegável que o trabalho do São Paulo é muito bom. Sim, e acima do que esse elenco, a gente projetou no início do ano, acima do que a gente projetou que esse elenco do Santos iria entregar na temporada. É verdade, até porque a gente sempre fala aqui, né, Pereira, que o Santos perdeu muitos elencos, perdeu muitas peças, né? Aliás, são as peças preciosas que estão dando praticamente o título ao Flamengo, né? Com todo respeito aí, né? O Gabigol, a diretoria do Santos que tá fazendo
até tá tentando fazer um bom trabalho, mas a gente sempre disse aqui, né, Davis, que não teria aquela força pra chegar. E o Soteldo, Davidson, também precisa dar uma baixada na bola, né? Porque tá jogando bem, mas quando foi substituído, deu um bico lá no banco, lá, ficou bravinho. E aí, você acha normal a conduta do Soteldo? Não. Totalmente fora do padrão. Isso é costume de jogador agora, né? O Ganso já fez com o Oswaldo de Oliveira no Fluminense. Agora o Soteldo faz aí no Sampaoli. Daqui a pouco o técnico e o jogador tá saindo na mão no campo. O Soteldo ele veio da onde? Do Real Madrid, do Barcelona? Não, se você for ver... Eu nem conhecia o Soteldo, eu nem sabia que era o Soteldo. Ele tá sendo conhecido agora. E pra mim é um dos destaques do Santos. Ele com o Carlos Sanches são, pra mim, os dois melhores jogadores do Santos. O Marinho corre por trás, porque o Marinho recuperou o bom futebol também no Santos. Tá recuperando o bom futebol. Mas não é normal isso fazer. Pra mim é falta de respeito com o treinador e falta de respeito maior com uma entidade que ele veste a camisa. E com o jogador que tá entrando também. Exatamente. Porque isso não é normal. Ele acha que ele é o Pelé, ele quer ser o Pelé. Não dá. Agora, Pereira e André, o que se fala muito é que de vez em quando o Sampaoli, ele tira o Sanches, né? Não deixa o Sanches entrar no lugar do Evandro. Eu não tenho nada contra o Evandro, acho que o Evandro joga bem, mas o Sanches é o Sanches, né, André? Tem uma capacidade muito maior, né? Eu lembro até que o Carlos Sanches, em determinado momento, ele estava jogando aberto, né? O Santos sempre jogou no 4-3-3, né? O São Paulo gosta muito. E em alguns momentos ele estava jogando aberto pela direita. E o rendimento dele caiu bastante, né? Exercendo essa função. Tanto que ele mesmo chegou pro São Paulo e falou: eu prefiro ficar na reserva um tempo e brigar por um espaço no meu campo. E aí passaram alguns jogos e o Sanches conseguiu a titularidade novamente jogando na meia. Só que é um jogador que não é tão jovem, ele se desgasta muito no jogo, ele corre muito, né? Ele se dedica bastante e o São Paulo gosta do rodízio, né? O Evandro é um bom jogador, eu particularmente acho que ele agrega bastante. No meio campo tem o Pituca, tem outros jogadores de qualidade, então o São Paulo ele faz um rodízio ali, mas o Sanches, de fato, ele é um dos jogadores mais importantes do Santos na temporada, ao lado do Soteldo. O Santos não tem uma grande estrela, né? A realidade é essa. Exatamente. O Santos não tem um grande jogador, um medalhão, aquele cara que é diferenciado, que é o camisa 10, que tem a braçadeira de capitão, que comanda todo mundo, mas tem alguns bons jogadores. É um elenco formado por bons jogadores, mas falta um protagonista, na minha visão, no Santos. Também acho. Pereira, antes de você, tem a nossa audiência aqui, que tá bombando também. Tem gente conosco? Tem gente com a gente. Opa! Castilho de Andrade, manda um bom dia aí, Pereira. Bom Castilho dia. de Andrade. Tá aqui o Gilberto Costa, o Vanderlei Simão, meu pai, um beijo, pai. Obrigado pela audiência. Tá aqui o Beto Música, o Antônio Oliveira, o Sérgio pedindo e manda na tela. Valeu, Sérgio. Tamo junto. Tá aqui o Ed em Pauta, o Carlos Silvio, Amarildo Oliveira. Lembrando, pessoal, que você pode aqui assistir o Conectados em Campo pelo Facebook. Vai lá no @Conectados em Campo. Você também pode acessar o site da maior web rádio do Brasil, www.radioconectados.com.br. Só lembrando, Pereira, que estamos também em rede com a Horizonte Sul, aqui direto desse canhão. Simplesmente a maior. Rádio Conectados. Vai lá, Pereira. E esse Santos, Pereira, que poderia chegar mais próximo do Palmeiras e ficar apenas 2 pontos aí da vice-liderança. E ressaltando também que o Santos também, é bom que se diga que o Santos também tá sem dinheiro. Então o Santos, o São Paulo, ele tá fazendo um excelente trabalho, mesmo com o elenco. E o São Paulo, desde quando ele chegou, ele vem pedindo reforço. E a diretoria não tem dinheiro, não tem. Então, quer dizer, palmas pro São Paulo, realmente tá fazendo um ótimo trabalho. No Itaquerão, o público foi de 32.142 torcedores, tá? A renda foi de R$1.518.582,30. Próximos desafios de ambos, 29ª rodada, né? O Corinthians vai jogar com o CSA amanhã às 21h30 no Rei Pelé. Não vai ser jogo fácil, né? E o Santos pega o Bahia quinta-feira às 19h15 na Vila Belmiro. Que também não vai ser fácil. O Bahia vem de uma sequência. Só colocar um ponto aqui, até queria saber do André. O que você acha da saída do Vanderlei no gol do Santos?
A gente sabe que o São Paulo ele optou por um goleiro que saiba jogar com os pés, tudo, mas o Everson de um tempo pra cá vem falhando bastante. Tudo bem que nesse jogo contra o Corinthians ele até foi bem, mas uns 2, 3 jogos ele vem falhando bastante. E o Vanderlei tá sem treinar. Então, assim, é um grande goleiro e o Santos que abre o olho, porque ele pode ir embora a qualquer momento. A questão é assim, o Vanderlei, debaixo da trave, ele é mais goleiro que o Everson. Também acho. Eu acho que todo mundo pensa assim, mas o Everson não é um goleiro ruim. Ao mesmo tempo, apesar de algumas falhas recentes, ele é um bom goleiro, já fez bons jogos também, debaixo das traves. Agora, o Everson, ele entrega pro Sampaoli algo que para ele é muito importante, que é a capacidade de jogar com os pés. O Vanderlei, ele treinou muito tempo para jogar com os pés, mas ele não evolui, ele não conseguiu evoluir com os pés. Como o Cássio melhorou a reposição dele, mas ainda assim o domínio é muito ruim, né? Quando ele tenta jogar com os pés. É algo que você tem que trabalhar desde muito cedo, né? É difícil depois de consolidado, já jogador profissional, você desenvolver esse tipo de habilidade. E pro Sampaoli é muito importante isso, porque eu vi até uma declaração, se eu não me engano, foi do Vitor Ferraz, explicando a mentalidade do Sampaoli. Ele quer que quando o goleiro jogue com os pés, venha 1 ou 2 atacantes para marcar ele, para roubar a bola dele. Então imagina que vieram 2 atacantes cercar o goleiro para roubar a bola dele. Ele conseguiu dar um passe pro companheiro e ultrapassar esses 2 jogadores. No cálculo, um jogador do Santos eliminou 2 jogadores adversários. Ou seja, você tem 10 jogadores de linha do Santos contra 9 adversários. Essa é a superioridade numérica que o Sampaoli busca sempre, e o goleiro é muito importante na busca por essa superioridade numérica. Como o Vanderlei não consegue entregar isso para ele, aí ele acabou escolhendo pelo Everson. Boa. Agora, Pereira, você falou em dinheiro no Santos. Pereira, um time que vive uma situação dessa, contrata o Cueva, né, Ranieri? Paga. Aliás, nem pagou o Cueva ainda. O Cueva já deu tanta dor de cabeça, Pereira. E agora eles estão tentando arrumar um jeito de se desfazer do Cueva. Ou seja, Pereira, um time que nem você bem trouxe, precisa de dinheiro, precisa de peças à altura, faz uma lambança dessa, Pereira. E ainda contrata errado, aí fica difícil, né? Agora no Corinthians é o seguinte, o Carrilli tá pressionado, certo? Não duvide. Eu tava comentando ontem à noite nos bastidores aí. Não duvide se o Luxemburgo não aparecer no Corinthians, hein? Sabe por quê? Porque sem Libertadores, Pereira? O André Santos gosta muito do Luxemburgo. Mas sem projeto Libertadores, o Luxemburgo não vem, não. Não vem, não. Sem projeto Libertadores fica até difícil o Thiago Nunes vir. Porque ele já tem a Libertadores lá, né? Libertadores, e o Atlético já tá classificado. Então ele vai pensar assim, eu vou sair, tudo bem, o Corinthians é grande, mas eu vou sair do Atlético, que tá na Libertadores, e eu posso chegar com esse time que eu conheço, eu posso chegar mais pra frente na Libertadores, pegar um Corinthians que não sei nem se vai estar na Sul-Americana, acredito que vai estar, mas não vai estar na Libertadores. Que diga-se então, passagem, né? O Atlético tem um projeto sério de ganhar Libertadores. Exatamente. Né? O Thiago Nunes vem fazendo um excelente trabalho. Pessoal, minha opinião, eu acredito que o Carille não sai até o final do ano, até porque não tem peça hoje no mercado pra colocar. Tem, mas tá todo mundo empregado. Vai trazer quem? Jair Tortura de novo? Pelo amor de Deus. Gustavo Borges. E demitir treinador faltando poucos meses pra acabar a temporada. Que o São Paulo fez, né? Não faz sentido, não. Assim, na minha visão, o Corinthians tem que manter o Carille até o fim do ano. Também acho. Ele tem contrato até o próximo ano também. Aí você conversa, coloca na sala o Carille, a diretoria, faz uma análise do que foi a temporada, vê quem tá feliz, quem tá infeliz. Aí o Carille fala, essa temporada não foi boa, tal, mas eu acho que a próxima vai melhorar, por isso. A diretoria do Corinthians coloca a visão dela, e aí depois, em comum acordo, decide. Então beleza, vamos manter você pro próximo ano também. Ou, acho que não vai rolar, tal, acho que tá rolando um desgaste muito grande, o que você acha, não sei o que. Beleza, então não vamos continuar, vamos buscar o treinador, e você também tem tempo para buscar um clube e começar a temporada que vem. Né? Eu acho que isso é muito possível, muito provável. Até porque treinadores de futebol, eles têm um limite de desgaste, né? O Renato Gaúcho no Grêmio, por exemplo, ele tá conseguindo ficar mais tempo do que normalmente os técnicos conseguem num mesmo clube. Porque depois de um período, você não consegue tirar tudo do jogador. Né? Você falta... E não é nem que o jogador tá te boicotando, não é nem que você tá trabalhando menos, é que rola um desgaste natural. Você só precisa mudar de ares
E aí você vai pegar jogadores novos, os jogadores vão pegar um técnico novo e é bom pra todo mundo no fim das contas. O Guardiola fala muito isso. Ele diz que 3 temporadas, ele tá indo pra 4ª agora no City, se eu não me engano. É 4ª temporada. Mas ele diz que 3 temporadas são o ideal pro treinador ficar no mesmo clube. Se você passa muito disso, você já não consegue motivar o jogador como você conseguia nas primeiras temporadas. Sem contar que o próximo assunto também, né? A gente vai falar do Grêmio. Você trouxe bem, André. Sem contar que é o único treinador, eu não me recordo, se vocês recordam, pode falar, é o único treinador que tem um busto aí, né? No estádio, né? Sim. Isso daí não é pra qualquer um, né, cara? Pois é. O pessoal vai lá pra tirar foto. Então, ou seja, tivemos um destaque negativo desse clássico. Infelizmente, o nosso Diego Pituca, né? Chorou bastante, né? O volante torceu o tornozelo esquerdo a disputar um lance no meio do campo com o Matheus Vital. E após a partida, o Santos também divulgou que o jogador sofreu uma lesão, Daverson, nos ligamentos. Aí preocupa, hein, Pereira? Não, aí muito bom jogador, o Diego Pituca. Não, é muito bom jogador, vinha fazendo um bom trabalho aí no Santos. São Paulo ele conseguiu encaixar ele no esquema tático muito bem. É um segundo volante, se eu não me engano, que trabalha bem a linha de passe. Mas é uma perda gigantesca pro Sampaoli. Ligamento é horrível, né? Não sei nem se vai precisar operar, espero que possivelmente não. A operação, possivelmente, então, aí né? é difícil, porque ligamento, quando estoura, o único jeito é tudo que operando. o Santos não precisa, né, no momento, né, André? Mas eu acredito que o São Paulo, como ele vem fazendo com o elenco do Santos, vem, né, como a gente falou em alguns programas, tirando leite de pedra, que o elenco do Santos não é tão qualificado. Mas acredito que o São Paulo vai ter estratégias para suprir essa ausência do Diego Pituca e fazer com que o time continue jogando o futebol apresentável, como vem fazendo até agora, e garantir a vaga na Libertadores, porque o São Paulo, para mim, está sendo um dos melhores técnicos aí do brasileiro. É isso aí, Daverson, só mandando um abraço para nossa audiência. O Jonathan Ferreira tá aqui também, ele manda: oi, André Ranieri. É nóis. Como que chama? Jonathan Ferreira. Abraço, Jonathan. Ele manda um assunto aqui, a gente pergunta internamente, tá bom, amigão? Bom, enfim, vamos fazer o seguinte, Pereira. Pode perguntar, não tem erro. Pode perguntar? Pode. Não, mas é um assunto que eu acho que não... Depois a gente fala pra ele, eu acho melhor. Bom, vamos fazer o seguinte, André. Agora nós também estamos aqui pro pessoal do Sul, nós vamos falar do Inter, né? O Internacional, o hino do Inter na Conectados. Na Arena Fonte Nova, Internacional 3, Bahia 2, hein? Com 2 gols de Guerreiro. Olha o Guerreiro aí desencantando depois de tanto tempo. Inter derrota o Bahia em Salvador e chega ao 5º lugar, hein? Os 5 gols da partida aconteceram na segunda etapa, hein? O Bahia, com essa derrota, estaciona na 8ª posição, né? E os próximos jogos, o Bahia visita o Santos, que nem trouxe o nosso Pereira, enquanto o Inter, Daverson, recebe o Atlético do Paraná. E aí, meus amigos? E aí, Pereira? Vamos começar com você, Pereira, repórter do Brasil. E aí, Pereira? Guerreiro desencantando, o Bahia perdendo jogos na sequência. O que tá acontecendo com o Bahia aí, Pereira? Meio estranho, hein? Arena Fonte Nova, Bahia 2-3 para o Inter de Porto Alegre. Pois é, e o tricolor da Boa Terra foi para o seu 4º jogo sem vitória em casa, né? Segunda derrota seguida. Eles perderam pro Ceará. Período de virada, foi lá no Pituaçu, ficando mais longe da Liberta, né? E o Colorado dá um passo importante rumo à Libertadores. Histórico do confronto entre essas duas equipes, que já foi de final de Campeonato Brasileiro em 1988 com vitória do Bahia, são de 49 jogos, com 27 vitórias do Internacional, 14 empates, 8 vitórias do Bahia, 73 gols marcados pelo Colorado e 39 gols marcados pelo tricolor da Boa Terra. No primeiro turno foi 3-1 pro Inter. Os gols foi de Guerreiro aos 3 do segundo tempo. Parede aos 7 do segundo tempo fez 2-0. Arthur diminuiu aos 25 do segundo tempo fazendo 2-1. Guerreiro, numa besteira do Nino Paraíba, fez o terceiro aos 29 do segundo tempo. E o Juninho fechou a conta aos 41 do segundo tempo. 3-2 para o Inter, né? Agora o Bahia, ele pagou caro pela dificuldade na saída de bola, né? Na estreia do técnico Zé Ricardo, estreou até bem. Uma estratégia muito inteligente por parte dele, marcou a saída de bola do Bahia. O Bahia teve muita dificuldade. E
aliado aos erros individuais de alguns jogadores, principalmente o do Nino Paraíba, no segundo gol do Internacional, né? E os destaques do Internacional, além do Guerreiro, foi Paredes. Próximo desafio de ambos, conforme você falou aí, Alex Alão, o Bahia pega o Santos na Vila e o Inter pega o descompromissado, digamos assim, Atlético do Paraná, quinta-feira, às 21h30 no Beira-Rio, amigos do Conectados em Campo. E aí, Davidson, o Internacional que roubou a vaga do Corinthians aí, tá no G5. Pois é, aquilo que eu falo, o Corinthians não pode dormir. Tem times grandes atrás. E aí o Internacional chegou, o Grêmio tá chegando. Então assim, o Inter fez uma bela partida contra o Bahia. Jogar lá na Fonte Nova não é fácil. Não é? O Corinthians mesmo foi lá na primeira rodada, lá no primeiro turno, e perdeu do Bahia. Então assim, é difícil jogar lá, mas o Inter se comportou bem. O Zé Ricardo montou o time estrategicamente no ataque, pressionando o time do Bahia. E o Guerreiro, pra mim, na minha opinião, é um dos melhores centroavantes que tem aí atividade. Ele, pra quando mim... quer jogar, né, Davis? Ah, não, mas quando... Ah, Alex, eu é a sua opinião, eu respeito. Eu não sei, mas porque assim, eu tenho uma identificação com o Guerreiro desde quando ele chegou ao Corinthians. Certo. Não é porque ele fez o gol do Mundial, não. É pela a garra e a vontade que ele tinha de jogar no Corinthians. E aí ele deixou, foi pro Flamengo, no Flamengo não foi tão bem, tá no Inter, mas assim, eu vejo o Guerreiro com aquela garra, aquela vontade de jogar, brigando, um centroavante brigador. E hoje em dia falta isso no futebol brasileiro. Hoje não tem. Então assim, o Guerreiro fez 2 gols, uma bobeada no Nino Paraíba lá no terceiro gol do Inter. Mas o Bahia vem fazendo uma boa campanha. O Roger Machado vem fazendo um bom trabalho no Bahia. Tá 3 jogos aí sem vitórias. Mas eu acredito que o Bahia vai chegar e incomodar um pouquinho aí pra brigar pela Libertadores. Eu não sei não se arranca essa vaga do Corinthians aí. André, não. É corintiano ou não, André, esse cara aí? Elogiando o Guerreiro desse jeito? Não é porque ele namorou a Bárbara Evans também, não. Não tem nada a ver com isso, não. Não tem nada a ver com isso, não. Essa admiração por ele. Não, mas... É difícil, é que o Guerreiro, pra mim... O Guerreiro é o Guerreiro, né, Davis? Nós entendemos, Davis. Mas eu concordo plenamente, assim, o Guerreiro pra mim é um dos jogadores sul-americanos centroavantes mais completos e inteligentes, né? Tem alguns jogadores que o nível de inteligência é muito acima da média, e o Guerreiro com certeza é um desses atletas, né? Apesar do jejum, ele participa muito no esquema do Odair, ele sempre ficava muito isolado, é bom que se diga isso também. Então ele tinha um trabalho, ele tinha uma importância para reter a bola no campo de ataque que era fundamental. Ainda assim era muito difícil, né? Porque você está sozinho, às vezes tem 2, 3 jogadores ao seu redor, mas é um cara que tem a capacidade de finalização diferenciada, como o Gabigol tem, né? Como poucos jogadores que hoje atuam no Brasil têm. E agora com o Zé Ricardo Internacional, a tendência é que evolua, principalmente pela questão anímica, né? Quando chega um novo treinador, os jogadores eles ficam mais animados e também o Inter quer muito essa vaga na Libertadores. E o Bahia é um bom elenco, não acho que é um elenco ruim. Até eu tava vendo aqui as opções no banco de reservas, né, nesse jogo. No banco eram muitas opções. Tem o Shailon, tinha o Luca, Rogério Neymar do Nordeste, Fernandão, que jogou na Turquia, né? E isso contando os jogadores que estavam no banco, né? Daí o Gilberto, atacante centroavante, que é titular, o Arthur, jogador que pertence ao Palmeiras, está emprestado, que vem jogando muita bola também, que é um jogador de qualidade, que faz gols e dá muitas assistências também. E o Roger, pra mim, só aproveitando, ele é um treinador assim que ele tem mudado a visão dele de futebol. Eu lembro quando ele surgiu no Grêmio, depois no Atlético, no próprio Palmeiras, ele em ter a bola, em fazer um jogo mais propositivo. E no Bahia, ele se adequou à realidade do Bahia, tanto que ele é um treinador hoje que joga melhor no contra-ataque do que propondo o jogo. Até por isso, provavelmente, a dificuldade quando ele atua em casa. É isso aí, você, Ronaldo Pereira. E aí, o que dizer desse Bahia, que, se eu não me engano, após a derrota por Corinthians, né, ele vinha de 9 vitórias seguidas, né, Pereira? 9 jogos sem perder, melhor dizendo. E aí vem agora oscilando bastante, mas como diz o Davidson, vai dar muito trabalho. Rapidamente, Pereira, que o Grêmio já tá na porta. Então, e conforme os senhores da bancada falou aqui também, né? O Bahia parece um pouco o Corinthians, não sabe propor jogo, né? Então isso aí dificulta quem joga em casa. Quem joga em casa tem que propor o jogo. Então esse estilo de jogo do Bahia,
Ele é parecido com o estilo de jogo do Corinthians. Aliás, um pouco antes, o André Ranieri, você tinha falado que você trocar de técnico agora, chegando no final da temporada do futebol nacional, o Inter conseguiu fazer isso aí. Vamos ver até onde eles vão se dar bem com o Zé Ricardo, né? Questão de opinião minha aqui, eu achei uma besteira muito grande o Inter ter trocado de treinador agora também. Até foi os títulos, né, André? Falta de títulos, né? Não, mas eu acho assim, por exemplo, nesse caso, se você traz o Zé Ricardo no fim da temporada, então mantém o Odair até o fim do ano, traz o Zé Ricardo vai ter uma pré-temporada, vai ajudar na escolha dos jogadores que vão ser contratados, vai conhecer melhor os jogadores, aí corre o risco de você trazer um técnico agora, ele já chegar no fim do ano desgastado, mas aí eles vão lá e mantêm o Zé Ricardo, por exemplo. Não conquista, imagina que ele não conquiste a vaga na Libertadores. A torcida já vai reclamar, já vai chegar no fim do ano desgastado. A diretoria vai manter ele provavelmente e já vai iniciar 2020 desgastado. Se faz o estadual 1-2 tropeços, é mandado embora, chega um treinador em abril. Entendeu? Então essa que é a lógica que eu acho que atrapalha. Essa lógica, ela não deixa com que o treinador de fato trabalhe com o elenco, conheça os jogadores e participe principalmente das contratações. Trazer jogadores com o perfil que ele gosta. É isso aí, agora vamos falar do Grêmio. Hino do Grêmio da Conectados. Grêmio 3, Botafogo 0 na Arena Grêmio. Grêmio se recupera de decepção na Libertadores e passa fácil pelo Botafogo por 3-0. Tricolor gaúcho joga bem e vence com gols de Maicon, Tassiano e Everton. O Botafogo pouco ameaçou e está hoje a 4 pontos do Z4. Daverson Cardoso, comentarista do Povo. Daverson Cardoso, com todo respeito aqui ao Alberto Valentim, ele até tentou escapar do rebaixamento com o Avaí. Mas dessa vez eu acho que o Botafogo tá batendo na porta. Daverson Cardoso e esse Grêmio, Daverson, 3-0 do Botafogo. O Grêmio, enfim, mostrou o futebol que tem. Foi surpreendido pelo Flamengo. Ninguém esperava a derrota que o Grêmio sofreu na Libertadores, todo mundo acreditando, muitos acreditaram que o Grêmio ia passar, mas enfim. E aí mostra que o Renato Gaúcho é um técnico com o pé no chão. Tomou uma goleada dolorida, semifinal de Libertadores, mas lá no próximo jogo tava lá e só meteu 3-0 no Botafogo, com os jogadores jogando bem. Everton, o Maicon, Tassiano, que entrou bem. Então, assim, o Grêmio é aquilo que eu comecei a falar nos programas atrás. Até 10, 15 rodadas atrás estava lá em 13º, 14º. Hoje já tá em 7º. Então, ou seja, você vê o trabalho que o Renato Gaúcho vem fazendo com esse elenco. Tá 3 anos no clube, conhece bem os jogadores que ele tem nas mãos. E o Grêmio dentro de casa é forte. O Everton vem mostrando um grande futebol já faz muito tempo. E aí pega o Diego Tardelli, que voltou agora pro futebol brasileiro, no Grêmio. Tem o André na reserva, enfim. Tem jogadores qualificados que o Renato Gaúcho sabe acredita e sabe aproveitar no momento certo. Acredito que a Libertadores foi uma questão de pegou o melhor time que tá jogando o melhor futebol brasileiro. Teve uma infelicidade. Então, assim, o Grêmio, pra mim, é um forte candidato a tirar essa vaga do Corinthians, isso da Libertadores, sem sombra de dúvidas. E ele só não vai brigar por título justamente porque ele abriu um pouco de mão no começo do campeonato por causa da Libertadores. E tá certo, e tava certo. O foco do Renato Gaúcho era a Libertadores e eu não discordo dele. Por isso que o Grêmio tá em 7º. Mas o Grêmio aí pode chegar em 5º, 4º, 3º, brincando aí se os outros times da frente não abrirem o olho. E aí, André Ranieri, o Grêmio, né, que tomou uma sacolada do Flamengo, meteu 3, e após o jogo, você estava falando até bem dele, a gente sempre fala bem do técnico Renato Gaúcho, ele garantiu ao torcedor que o Grêmio estará na Libertadores no ano que vem. E é bem provável que esteja mesmo, né? Eu tava vendo a escalação aqui do Grêmio, ele colocou
4 jogadores de frente, né? Então, isso que eu acho interessante do Renato Gaúcho. Apesar dele... Ele gosta muito de um sistema de jogo e ele vem usando há muito tempo, só que ele tem uma capacidade de variar também, né? Tanto que ele jogou com o Luciano e o Tardelli, né? Começou o jogo com o Luciano e Tardelli, que são 2 jogadores de referência. Obviamente, eles se revezando, né? Não os 2 dentro da área o tempo todo. E com 2 jogadores de lado muito bons, mas que também são atacantes, né? Casos do Everton, Cebolinha e também do Alisson, né? Então, só 2 jogadores para fazer a ligação da defesa para o ataque e 2 jogadores muito bons, na minha visão, né? O Maicon, o Mateuzinho, o Matheus Henrique joga muito, jogador de seleção brasileira, e o próprio Maicon, né? Um jogador que ele tem um toque refinado, apesar de não ter vingado no São Paulo como poderia, né? Em um momento que o São Paulo estava tendo dificuldades também de fazer aquela transição da base para o profissional. Mas o Grêmio, ele perdeu para o melhor time do Brasil. É normal. Qualquer outra equipe brasileira perderia do Flamengo e não sei se com essa goleada, mas perderia e da forma que o Grêmio perdeu, que eu digo não conseguir agredir o Flamengo. A imposição do Flamengo foi muito grande, né? E quando a gente fala em imposição, não é só você propor o jogo, porque muitas vezes você propõe o jogo, só que você não cria oportunidades, né? Você fica com a bola, atacando, mas não consegue dar um chute no gol. O Flamengo não, ele tem uma imposição absurda. Ele, quando começa o jogo, ele já vai pra cima. Se perde a bola, já pressiona pra recuperar a bola. Não deixa o outro time jogar. O Grêmio perdidinho, não conseguiu jogar. Mas por quê? Porque a qualidade do adversário é melhor. Isso não significa que o Grêmio seja uma das piores equipes do Brasil. Pelo contrário, talvez seja, depois do Flamengo, a segunda ou a terceira, no máximo a 4ª melhor equipe do futebol brasileiro e joga e tem uma capacidade de jogo muito superior a grandes equipes que estão inclusive acima do Grêmio na tabela. Na verdade, André, eu acho que só pegou essa derrota, lógico, 5, claro, todo mundo lembra sempre, mas porque o Renato falou bastante, né, antes desse jogo, né? O pessoal meio que gravou ali os 2, né? E Pereira, eu queria que você analisasse amanhã, lembrando que amanhã, Pereira, o Grêmio vai a São Januário contra o Vasco às 9h30 da noite, né? E o Fogão, Pereira, só pega o Cruzeiro. Mais nada, tá desesperado, né? Pra sair. Por isso que eu acho que o Botafogo, pra mim, é candidato a rebaixamento, sim. E aí, Pereira? Então, e falando um pouquinho do Grêmio, quando tomou essa goleada do Flamengo na Libertadores, o que foi vital nessa derrota do Grêmio foi o seguinte: o Flamengo fez um gol aos 41 do primeiro tempo e logo no comecinho do segundo tempo já tomou o segundo. Quer dizer, foi 2 pancadas que aí já quebra qualquer esquema tático. Então aí já ficou complicado pro Grêmio nesse jogo aí. E no segundo tempo, acho que em 20 minutos, 3 gols, né? Exatamente. Então foi um atrás do outro, não deu nem pra respirar. O Grêmio ali, ele já tava grog, tomou uma, tomou outra. Aí já joga a toalha. Ah, não, esquece, aí já... Os jogadores já entendem que tá eliminado. Né? É difícil. O Tricolor Imortal, ele se recupera do revés na Libertadores e o Alvinegro Carioca segue amedrontado pelo fantasma do rebaixamento. Alô, Alberto Valentim, ó quem tá batendo na porta aí, ó. Histórico desse confronto: 68 jogos, 26 vitórias do Grêmio, 20 empates, 22 vitórias do Botafogo, 87 gols marcados pelo Tricolor Imortal, 74 gols marcados pelo Fogão. No primeiro turno foi 1-0 pro Grêmio lá no Engenhão. O Grêmio, nesse jogo aí, ele fez o que se esperava após a eliminação da Libertadores, né? Dando uma rápida resposta, e precisava dar esse tipo de resposta para quem almeja Libertadores, né? E, conforme já falando aqui, abre o olho, Corinthians, porque o negócio, né, tá meio estreito, né? Agora o Botafogo, ele teve alguns bons lances, né? Eu não acredito, particularmente, que o Botafogo cai. Ele vai lutar ali e tudo, né? Mas você já viu a sequência do Botafogo? Você já viu a sequência? Espera que eu vou trazer pra você já. Vai falando, eu vou trazer a sequência do Botafogo pra você. É que ele quer que o Fluminense caia. André, ele tem, lógico, ele tem uma campanha aqui contra o Fluminense, entendeu? Escancarada. Mas qual a razão? Aquela Série B que não foi paga? Aquela não, aquela da Portuguesa? Também. Todas. Ele
é uma campanha. Não, o Pereira é Hightech, o inimigo número 1 do Fluminense. A única coisa que presta no Fluminense é o Gerson Ô, Canhotinha Pereira, de Ouro. eu não quero que o Botafogo caia, vou deixar bem claro pra você, mas o Botafogo pega o Cruzeiro, tá? Aí na 30ª rodada. Eu acho que ganha do Cruzeiro. Peraí, na 30ª rodada, o Botafogo, vamos pegar aqui Pega ao vivo o Santos. aqui. Pega o Santos em casa, não? Não, fora, na Vila. E depois nada mais, nada menos que o Flamengo. É isso que eu tô te falando, Pereira. São 4 pontos e 3 cacetadas dessa, Pereira. Mas isso, entendeu? Deus é fiel, não esquenta a cabeça, não. Pereira, vou falar pra você. Deus tem muita coisa pra fazer, viu? Vamos falar Deus tem mais o que fazer mesmo, né, Fluminense? Vamos falar do Só pra falar do Botafogo, André, fica à né? vontade. A gente comentou de técnico, agora o Internacional trocou, o Zé Ricardo conseguiu a vitória. Agora o Botafogo é... Claro que o Eduardo Barroca, o Botafogo não vinha jogando bem, mas o Eduardo Barroca fez com que a equipe ficasse acima da expectativa durante quase toda a temporada. E no momento que deu uma queda, e é o primeiro trabalho do Eduardo, era o primeiro trabalho do Eduardo Barroca numa equipe profissional, já que ele é um treinador de base. Ele estava se desenvolvendo ainda como treinador. E ao invés de você apostar mais no cara, deixar ele até o fim do ano, você troca de treinador, tá na mesma, tá ali brigando, tá quase entrando na zona de rebaixamento. Largou o Avaí porque tá E que não ganhava um grande salário, vamos falar a verdade, não era um Sim, prejuízo pro Botafogo. exato. Mas aquela coisa, né, André? Entre 3, 4 jogadores, eles preferem mandar sempre o treinador embora. É isso né? que eu falo. E quando o treinador faz um bom trabalho no início da temporada, ele é penalizado se ele não mantém esse bom trabalho. O Aguirre no São Paulo foi um exemplo. Foi. Ele chegou muito acima da expectativa, fez com que o São Paulo chegasse à liderança do Brasileiro. Depois, quando caiu, ainda na zona de classificação para Libertadores, foi mandado embora. Aí entrou o interino, que na época o Jardine era o interino dele, e não conseguiu um bom trabalho. No início virou o ano, já foi demitido logo no início da temporada. E você fala, né, Alex, que o Aguirre no São Paulo... Não, pra mim foi a pior caca que fizeram. Todo respeito ao ouvinte, desculpa o termo, foi a pior que fizeram. Porque o que acontece? O cara tinha 5 jogos pra acabar o campeonato, né, Pereira? Nós até falamos aqui. E o seu Raí assumiu a bronca, né? Tá assumindo até hoje, né? Deixa eu ficar quieto. E aí, tem que sumir, né? O que o André falou. O Barroca foi o primeiro trabalho que ele pegou profissionalmente, né? Como técnico profissional. E já tá empregado, você sabe, né? Ele tá no Atlético Goianiense. Esses dias eu tava assistindo um jogo da Série B, Atlético Goianiense, Ponte Preta, se eu não me engano. Aí eu E vi lá. aliás, tá em terceiro na Série B, hein? Então assim, aí ele já tá no Atlético Goianiense, mas eu concordo. Eu acho que se o Eduardo Barroca tivesse um condicionamento, um tempo maior no Botafogo, eu acho que o Botafogo não estaria nessa situação que ele está hoje. Vou mandar um abraço. Poderia estar um pouco melhor. Tem mais um agravante. Eu sou brasileiro, mas não tenho memória curta, não. O Botafogo no Campeonato Carioca, como é que pode um time grande como o Botafogo, que participa de um Campeonato Carioca, não se classificar para nenhuma das duas fases decisivas? Aí é brincadeira, né, meu? Não aí tem força, te né? ajudar, como você fala aí, não tem né, força. Ô Pereira, manda um abraço lá, Pereira, ó, você que gosta do pessoal aí, Pereira, ó. É claro que a gente também gosta, né? Que eu sempre mando você mandar um abraço, né? Ó, a Ana Luz tá dizendo aqui, tô ligadinha aqui da Paraíba. Manda um abraço aí, Pereira, pessoal da Paraíba. Bom dia, povo da Paraíba! O Conectados em Campo chegando na Paraíba. Agora, sem tempo a mais nada, vamos falar do Tricolor Paulista. Sobe o hino na Conectados. São Paulo 2, Atlético Mineiro 0. São Paulo domina o Atlético Mineiro no Morumbi. Vence e segue firme no G4. A garotada brilha, hein? Igor Gomes e Vitor Bueno marcam os 2 gols que mantêm o tricolor na 4ª posição do Campeonato Brasileiro. São Paulo venceu o Atlético Mineiro por 2-0 no Morumbi com tranquilidade. Dominou o primeiro tempo, mas faltou agressividade para finalizar os lances. Mostrou intensidade logo no começo da etapa final. E matou o jogo, né? Os gols de Igor Gomes e Vitor Bueno, o Galo passou a maior parte do tempo tentando se defender, tentou atacar, mas aí já era muito tarde, já tinha levado os 2 gols, né? E aí, meu caro Davidson Cardoso, o São Paulo que tá firme e forte no G4, e a garotada brilhando, né, Davidson? Sem o Daniel Alves, a garotada brilhando, o São Paulo que fez 2-0, mas confesso que depois o Galo deu uma crescidinha no jogo. Ah, sim, mas o São Paulo jogou bem esse jogo. O primeiro tempo dominou o Atlético Mineiro, teve a primeira chance com o Reinaldo, cobrou uma falta, a bola pegou no travessão e soube propor o jogo. E o Atlético Mineiro ficou recuado.
Atlético Mineiro recuado, não conseguia passar do meio de campo, né? O Atlético Mineiro tentava jogadas com o Luan pela ponta, mas sem sucesso. E o Otero que só sabia cobrar falta e escanteio, né? Porque pra isso ele é bom. De resto, enfim. Aí o São Paulo no segundo tempo... É o Sornosa do Atlético Mineiro. Exatamente, pois é. E aí o São Paulo no segundo tempo... contou com uma boa jogada do Antony dentro da grande área, que pra mim é um jogador muito bom. E o Igor Gomes, que apareceu lá de surpresa, que vem fazendo um bom futebol no São Paulo. Esse menino é muito bom. Ele e o Igor Vinícius, lateral direito, são dois meninos que eu já venho observando há algum tempo que são bons de bola, né? O São Paulo tem que aproveitar eles. E o Vitor Bueno no segundo gol recebeu um lançamento e na saída do goleiro chutou e sacramentou a vitória do São Paulo. E aí, meu caro André Ranieri, lembrando que, se eu não me engano, foi o primeiro jogo do Igor Gomes como titular, né? Ele é muita gente diz que ele lembra o Kaká, né? O jeitão dele de correr. Claro que a qualidade técnica não dá pra comparar e muito menos a explosão, né? O Igor Gomes, ele é um jogador muito mais cadenciado. O Kaká, ele dominava a bola na defesa, saia arrancando, passada larga, com muita explosão, ninguém chegava nele, né? E a condução de bola do Kaká era absurda. O Igor Gomes é um jogador que ele tem uma capacidade de passe boa e ele é um jogador mais cerebral, né? Não que o Kaká não fosse, o Kaká até era mais do que ele. É que são jogadores de níveis completamente distintos, né? O Kaká foi o melhor jogador do mundo, mas o jeitão deles de andar, de correr é muito parecido, a altura deles, o biotipo também é próximo. Aliás, o Barcelona, né, tá de olho em 3 jogadores do São Paulo. Aí já? O Antony. Informação, hein, Davis? O Igor Gomes. Não, mas é a notícia que tá rolando aí, o Abdal, né, que foi o lateral. Sim. Que agora tá trabalhando no departamento de futebol. É o Lisiero, o Igor Gomes até foi nesse jogo, algum membro do Barcelona tava lá pra olhar esses jogadores. Antony, Lisiero e Igor Gomes. E aí uma coisa interessante e isso eu gosto muito no Diniz, né? O Diniz é um treinador que eu gosto bastante, as ideias dele pra mim são diferenciadas. Apesar de eu achar que o jogo dele em certos momentos tem muita lentidão, é algo que ele precisa melhorar rapidamente, porque o futebol de hoje em dia precisa de muita intensidade. Então, às vezes, as escolhas que ele faz, elas fazem com que o time fique muito lento mesmo. E o São Paulo, em alguns jogos, já apresentou isso, e no Fluminense ele apresentava toda hora, né? Com Ganso, Guilherme, com Nenê. Você via que o time ficava muito... faltava intensidade. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem medo. Ele é um treinador que não tem medo de colocar o que ele acredita como futebol. Até por isso não tenha durado tanto quanto poderia no Atlético Paranaense, no próprio Fluminense. Então, se olhar a escalação do São Paulo, o meio-campo, 3 jogadores leves. Tietê, que foi o jogador que ficou mais à frente da zaga para fazer a saída de bola. É um baita jogador, joga de primeiro volante, segundo, joga aberto se precisar. Como jogou já há 2 jogos, ele estava jogando aberto pela direita. Tietê, jogador leve. Igor Gomes, um jovem e leve também. E o Lisiero, outro jogador jovem, né? Um meio de campo muito jovem, muito jovem. Se você voltar 1 ano no tempo, você vai ver que os jogadores que estavam no banco do São Paulo provavelmente seriam os jogadores titulares. Porque lá você tinha Jusilei no banco, o Hudson no banco e o Hernanes no banco. Então eu lembro que o grande problema do São Paulo no ano passado era um time muito pesado, né? Eram jogadores que o biotipo deles era muito pesado, como o Jusilei, como o próprio Hudson e o Hernanes, porque está em fim de carreira. Então isso mostra que o Diniz está dando preferência para quem, na visão dele, vai se adequar melhor ao esquema que ele quer e que, na visão dele, esteja melhor naquele momento. Então eu acho interessante isso, jogar Tietê, Igor Gomes e Lisiero no meio, ao invés de Jusilei, Hudson e Hernanes, por exemplo, ficaram no banco, né? E eu particularmente acredito que, se tiver sequência, o Diniz pode fazer um bom trabalho no São Paulo. Obrigado, grande André Ranieri. E você, Ronaldo Pereira, o repórter do Brasil. São Paulo Pereira, que vem de 2 vitórias aí. E o Galo, que vem de 1 vitória e 1 derrota. E aí, Pereira, o que dizer desse São Paulo e desse Atlético? O reencontro de Wagner Mancini não foi legal pro mesmo. Primeira derrota dirigindo o Galo. Sinceramente, decepcionante a atuação do Galo nesse jogo aí. Pra quem viu o jogo contra o Santos, nada a ver o que mostraram contra o Santos, apesar de ter atuado em casa, mas abaixo da crítica esse time do Galo aí, pelo que eu vi no domingo aí, tá louco.
Histórico do confronto no Campeonato Brasileiro entre as duas equipes, 64 jogos, 23 vitórias do São Paulo, 19 empates, 22 vitórias do Atlético, 86 gols marcados pelo Tricolor, 72 gols marcados pelo Galo, que esse confronto já foi final de Campeonato Brasileiro em 1977, com vitória do São Paulo graças ao Valdir Pérez. Não sei se vocês lembram aqui, né? No primeiro turno foi 1-1. O São Paulo bem na defesa, e nós estávamos até comentando aqui, muito estático no ataque. Teve alguns momentos aí que o Pato tá aparecendo... Pelo amor de Deus. Tá parecendo a Cinderela esperando... Depois que o Pato voltou de contusão, o futebol dele caiu. É uma canela de vidro, não tem jeito, cara. Caiu. Mas o Pato tá jogando numa posição que não é a dele, né? Ele tá meio que sendo sacrificado, porque o São Paulo não tem nenhuma outra opção. O Pablo ainda não tá à disposição. O Raniel também, eu acho que não dá nem pra... Não tem como você... Por mais que o Raniel seja jogador da posição, não tem como você colocar o Raniel e deixar o Pato no banco. Não tem nem Mas eu acho que o ideal, quando o Pablo tiver à disposição para jogar no time titular, é o Pato jogar aberto. Ele joga aberto pela esquerda. Ele é veloz, né? Ele é veloz. Ele sabe chutar. Ele cai bem pro meio. Então, o Pato, na verdade, ele é um atacante que é aberto pela esquerda, mas que se aproxima muito do centroavante. Né? Mas ele não joga de costas para zagueiro. Ele nunca jogou, nunca foi bom jogando de costas pro zagueiro. Agora, um ponto de interrogação é: se o Pablo volta, vai ser titular. O Pato provavelmente vai abrir de um lado. O Antony, eu não sei se vai dar para tirar o Antony, porque é um jogador que tem uma projeção muito grande, que está evoluindo muito rapidamente. E aí o Vitor Bueno, que está jogando bem, que aliás é uma boa notícia, né? O Vitor Bueno jogando bem no São Paulo, vai colocar ele no banco? Exatamente, é o que eu tava vendo. O Fernando Diniz vai ter que quebrar a cabeça aí, porque... E achar a posição do Daniel, né? De verdade, né? Sim. Esse negócio de meio campo, para. Porque hoje, se você for ver, se eu tiver errado, vocês me corrigem, por favor. O São Paulo, acho que só tem o Raniel e o Pablo de centroavante. Só. É só, né? Os dois. Só os dois. Então, Tem assim, o Toró, mas o Toró joga mais aberto E o também. Pablo, coitado, joga um jogo, fica, né? Se machuca e o já. Pablo teve a infelicidade de ter essa contusão dele, que pra mim ele vinha jogando bem no São Paulo. E o Raniel, desculpa, mas eu acho que não é o centroavante ideal pro São Paulo hoje. Ele saiu lá do Cruzeiro já arrebentado. Pra compor elenco. Pra compor elenco. E só um adendo aqui rapidinho. Se eu não estiver errado também, o Fernando Diniz que começou com essa ideia de recuar a bola pro goleiro sair com os pés. Lá atrás. No Audax. Isso. Finalista do Campeonato Paulista, 2000 Foi lá que o Sidão se consagrou, né? Foi, exatamente. 2017. Então você pega... Ele que projetou isso pro futebol, e você vê hoje vários técnicos fazendo isso. Foi 2015. 2015, desculpa, eu ia ver isso agora, ó. 2015. Então, aí você pega a ideia que ele teve de fazer o goleiro sair jogando com os pés, que antigamente isso não existia. Não tinha. No Brasil, né? No Brasil ele foi pioneiro mesmo. No Brasil, sim. E aí, você pega hoje vários times fazendo isso. Voltando a bola pro goleiro, o goleiro saindo com o pé. Até mesmo o Thiago Volpi, nesse jogo aí, eu vi que ele saiu um pouco com os pés, tudo. Então, assim, isso é bacana de ver essa mudança no futebol. Aliás, Davi, você tocou num ponto interessante. São Paulo precisa se apressar e renovar logo, tentar logo a contratação de vez do... Pode falar, André. 2016, só pra corrigir aqui, é 2016. A final entre Audax e Santos foi em 2016. Então, São Paulo que precisa logo contratar de vez o Thiago Volpi, que é um baita de um goleiro após o Rogério Ceni, na minha visão. Mas bem salgadinho mesmo. Foi o primeiro goleiro que conseguiu se firmar, né? Com esse problema do São Paulo na meta, né? Mas vai ser caro, viu? Não sei se vai conseguir manter o Thiago Volpi, não. Que o São Paulo trouxe o Jean, que era do Bahia, que falaram que ele batia falta, que nem o Rogério Ceni, parecido e tal, e hoje está na reserva. Mas o Thiago Volpi é um bom goleiro. Ele vem fazendo boas partidas no São Paulo, não vem comprometendo, pelo menos as partidas que eu vi do São Paulo. Então o São Paulo tem que agir rápido se quiser mesmo contar com ele pro ano que vem. O Vanderlei. Ô Pereira, nós estamos para fechar a rede aqui já com a nossa pessoal do Sul. Mas antes disso, Pereira, só lembrar que o São Paulo pega só o Palmeiras, hein? Só o Palmeiras amanhã. E aí, Pereira? Uma boa oportunidade. Se bem que, diga-se de passagem, no último Paulistão, o São Paulo eliminou, não no tempo normal, nos pênaltis, o mesmo Palmeiras no Allianz, e pode ser um confronto interessantíssimo pro campeonato, né? Já o Atlético Mineiro vai pegar a Chapecoense no mesmo horário, só que lá no Horto.
O jogo vai ser bom, né? Mas convenhamos, né? O jogo tem que acabar aos 45. Né? Não dá pra ser até os 80, senão fica difícil, né? Fica complicado. Aí o jogo vai ser prejudicado. Palmeiras e Chapecoense tá rolando até hoje, né? Estão dizendo por aí, né? Então mudar a placa lá. Até empatar ou até virar empatar. Só fica difícil. E outra coisa também, né? Se o São Paulo ganhar, praticamente o Flamengo, pelo amor de Deus, né? Aí o Flamengo é campeão. Desculpa. Não vai ter o que fazer, né? Não tem o que fazer. Se o São Paulo ganhar do Palmeiras, o Flamengo é campeão. Bom, só despedindo aqui do pessoal da Horizonte Sul. A gente fica até às 11 aqui, André Ranieri com o pessoal da Horizonte Sul. E ficaremos até às 11h30 aqui para Conectados para todo o Brasil. Pessoal da Horizonte Sul, voltamos na próxima terça-feira. Agradecemos o carinho. Até mais. A maior web rádio do Brasil. Conectado. Cultura, entretenimento e informação. A melhor programação da web de São Paulo para o mundo. Rádio Conectados. O mundo todo ouve, curte e compartilha. Áudio da melhor qualidade. Apoio Google Brasil, TechSoup Brasil, Nescafé, Camiseta Feita de Pet, Federação de Beach Soccer do Estado de São Paulo, MGE Broadcast, Loucos por Rádio, o portal da galera do rádio, Precesto Comunicação, Music Master, Programação Musical, Info Áudio 9, Informa, Automação de Emissoras e BR Logic, a melhor solução para criar uma rádio online. Realização, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI. O planeta conectado. www.radioconectados.com.br. É a FUNSAI conectada com você. Rádio Conectados. A maior web rádio do Brasil. Voltamos. E já voltamos para falar do Palmeiras. Eita, nós, que jogo foi esse, hein, meus amigos? Na ressacada, hein? Que coisa, hein? Palmeiras 2, Avaí 1. Palmeiras vence Avaí em jogo com dilúvio e pênaltis polêmicos, hein? O VAR entrou em ação 2 vezes e o Verdão bateu o Leão em Florianópolis. Ronaldo Pereira, o repórter do Brasil. E aí, Pereira, o que você viu? Beleza, amigos do Conectados em Campos, na ressacada. Avaí 1-2 para o Palmeiras, com grande influência do Saravá. O Verdão bate o pior Avaí que já participou da Série A, na minha opinião. Porque eu não sei se você vai concordar comigo também, André Ranieri. Eu nunca vi um time como o Avaí, né? Desses times do Avaí que eu vi disputar uma Série A, nossa, eles se prepararam muito e foram campeões catarinenses. O que aconteceu com o Avaí? Normalmente essas equipes, né, elas têm dificuldades na Série A. E quando você começa o Campeonato Brasileiro já na parte de baixo da tabela, acho que a Avaí ficou só 2 rodadas fora da zona de rebaixamento, as 2 primeiras, se eu não me engano. Exatamente. Então começa a virar uma bola de neve, né? Aí a pressão vai aumentando. Tem que fazer mais ou menos como o Goiás, por exemplo. Goiás, você vê que ele sofreu uma goleada ou outra, mas não foi no começo do campeonato. E ele sempre se manteve ali perto da 10ª colocação. E aí a confiança, ela continua, a pressão é menor. Quando você fica lá embaixo, aí é difícil, como a própria Chapecoense, que vai cair pela primeira vez desde que chegou à primeira divisão. E o Avaí também, né? Chapecoense e Avaí, eu acho que já dá até pra... Quem estiver fazendo a tabela do próximo ano aí do Campeonato Brasileiro da Série B, já dá pra começar a colocar ali, ó, Chapecoense e Avaí, que esses dois dificilmente vão permanecer na primeira. E diga-se de passagem, né, conforme você até ressaltou aqui, depois de muitos anos, o futebol catarinense, pelo jeito, vai ficar fora da elite nacional, né? Sim. Histórico do confronto no Campeonato Brasileiro entre essas duas equipes, Palmeiras e Avaí: 13 jogos, 9 vitórias do Palmeiras, 2 empates e 2 vitórias do Avaí, 31 gols marcados pelo Verdão, 12 gols marcados pelo Leão de Guga. No primeiro turno foi 2-0 pro Palmeiras. Os gols foi de Daverson aos 8 do segundo tempo de cabeça. João Paulo de pênalti empatou aos 33 do segundo tempo. E Gustavo Scarpa de pênalti também aos 40 do segundo tempo, fechando o placar. A arbitragem foi do Wilton Pereira Sampaio, FIFA de Goiás. E no VAR, Elmo Alves Rezende Cunha,
O público foi de 8.815 torcedores e renda de R$ 328.727 reais. Apesar da chuva, o Palmeiras foi superior na maior parte do jogo. Porém, principalmente no primeiro tempo, o Verdão sofreu com falhas de finalização e pasmem. O Avaí foi até mais perigoso nesse quesito, principalmente no primeiro tempo, conforme a gente estava até ressaltando aqui, viu, Darcy Cardoso? A solução, então, foi pelo alto, que foi aí que saiu o gol do Davidson e a esperança de levar uma